Glória a Deus. Deus colocou um tema no meu coração. Na verdade, Ele encheu o meu coração. Nós estamos vindo lá desse lugar que o pastor Osmir me perguntou, como é que foi, né, esse congresso para você? Nós participamos lá da CIMEB e superou as expectativas do meu coração, eu pensava que eu ia ser abençoado. Não, eu fui muito, muito abençoado, fui ministrado. Meu coração sabe quando você sai de uma partida de futebol que o seu time ganhou e você está levantando a taça e você está comemorando? Eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo um mais que vencedor. Deus falou, quem estava lá, o pastor, o Júnior, a Karina, sabe do que eu estou falando? Todos os dias Deus falou tremendamente conosco, a gente não via o tempo passar. Eram 2 mensagens, né? Pastores diferentes, pregando, Malafaia, Simon Tom, Estevão Fernandes, né? Cláudio Duarte, homens de Deus, Jorge Linhares. Nós fomos abençoados, impossível. E eu ali, o Espírito Santo, como nós cantamos aqui, né, encheu o meu coração, transbordou o meu coração. E Deus colocou um tema para me tratar com isso. Deus colocou um tema no meu coração para que eu e você pudéssemos sermos avivados, repletos, cheios do poder e do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar sobre as prioridades do Evangelho do Reino. E as prioridades do Evangelho do Reino, irmão e irmã, são muito importantes, porque uma das coisas, eu creio que é uma das maiores prioridades do Evangelho do Reino, é trabalhar enquanto há tempo. Essa é a primeira prioridade. O próprio Cristo, o próprio Jesus declarou que era conveniente que Ele fizesse as obras do Pai enquanto havia tempo, porque a ocasião viria em que ninguém poderia trabalhar. E veja bem, lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, se você não quiser abrir, não precisa, mas escuta bem e presta bem atenção, mastiga essa palavra. Diz assim, convém que eu, Jesus Cristo falando, né? João capítulo 9, versículo 4. Jesus dizendo assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E há uma coisa que nós precisamos entender e definir bem. Reino, ele é formado por súditos. Se você vê uma formiguinha, uma vez eu me lembro, eu era muito garoto e teve um senhor, ele já partiu para a glória. Ele era formado em agronomia, né? Já estava me fugindo a palavra. E ele nos trouxe ali uma aula de como funciona um formigueiro. E é interessante, é um reino. O formigueiro é um reino. Tem a sua rainha, tem as formigas que trabalham, tem os soldados, tem tudo certinho, tudo bonitinho. Nós precisamos entender que o reino tem súditos e cada súdito tem o seu papel. Qual tem sido o seu papel no reino? Essa pergunta é para fazer com que você entenda que se você não trabalha no reino, você está ocioso, você não está colaborando, você não está em prol a causa que Deus colocou no coração daquele que crê. E quando Jesus fala que vai chegar o tempo da escuridão, onde ninguém pode trabalhar, eu quero só que você olhe que está entardecendo. Sabe o pôr do sol para a noite? Nós estamos, o crepúsculo, é isso? O crepúsculo, o entardecer. Nós estamos nesse tempo, irmãos.
Nós vivemos o tempo do crepúsculo, não aquele do filme, não é aquele lá não. Eu estou falando do tempo de Deus, o tempo da graça. Eu estou falando do tempo em que está se findando. Jesus está voltando e nós estamos parados. Nós precisamos encontrar novamente em nossos corações as prioridades do reino. Não é da igreja. Porque quando estamos na prioridade do reino, a igreja está caminhando dentro do foco que Deus nos deu, dentro do objetivo, da meta. O entardecer. Eu gostaria que você olhasse com um vislumbre sobrenatural, com os olhos da fé. Quando você passa pelas ruas e quando você vê ou liga um telejornal, você vai ver que está entardecendo, você vai ver que o tempo está se findando, vai chegar um momento que ninguém vai poder mais trabalhar pela causa do Senhor, porque a igreja será levada, a noiva será levada. O tempo é agora. Nós precisamos entender que primeiro, não tem lá Mateus 6,33, buscai primeiro o reino. Nós precisamos buscar o reino, nós temos que estar sintonizados, sincronizados com o reino. O importante é que o evangelho seja pregado, que a palavra de Deus seja semeada no coração dos homens, para que crendo alcancem a vida eterna. Quantos familiares que nós temos que estão indo para o inferno? Quantos amigos nós temos, seja na escola, no trabalho, ou no nosso cotidiano, aqueles que nos rodeiam, estão partindo sem a graça do Senhor em seu coração. E nós estamos brincando de igrejinha, nós estamos brincando com a palavra de Deus. Deus tem dado uma visão para mim e para você, como corpo, que nós precisamos trabalhar. Não temos tempo hábil para brincar com o Senhor. Ei, eu quero dizer uma coisa: sem santidade ninguém verá Deus, ninguém vai entrar no céu, ninguém vai participar da vida eterna. Muitas vezes estamos brincando com a palavra do Senhor, estamos brincando aqui no altar. Semana passada alguém me disse: pastor, quando eu entrei aqui na igreja, eu estava sentindo um peso. Muitas vezes nós trazemos influências, porque não estamos levando a sério o trabalho do reino. Estamos brincando de pornografia. Estamos brincando com adultério. Não é difícil, isso só acontece na Indonésia, mas não é difícil acontecer. Nessa igreja não acontece. Estamos brincando de prostituição. Prostituição não é só vender o corpo. Prostituição é você trocar os valores sagrados da palavra de Deus por porcaria. É importante que você entenda e saia daqui sabendo, consciente, conforme você cantou esse hino: Santo Espírito, seja bem-vindo aqui, enche esse lugar, inunda meu coração. É importante você sair daqui entendendo o que Deus quer que você faça, e a prioridade do reino é que você trabalhe, é que eu trabalhe. Nós precisamos trabalhar em prol a causa somente do reino de Deus. Escreveu um trabalhador? Lucas 8, de versículo 1 ao 11, nós conhecemos muito bem isso, eu não vou nem ler, eu só vou falar de algumas coisas. É do semeador que saiu a semear pelo caminho.
Uma parte caiu junto ao caminho, a outra parte caiu sobre a pedra, a outra parte caiu em terra boa. Mas sabe como é que vai cair em algum tipo de solo se eu e você não estamos semeando, não estamos trabalhando? Como é que o Senhor pode usar a sua vida se você prefere as coisas do mundo, se você prefere estar realizando outras coisas, diversão, entretenimento, ao invés de seu coração estar aplicado naquilo que Deus te deu, o maior presente, a vida eterna? Como podemos? Estamos invertendo valores, estamos invertendo as prioridades. Certamente, Deus recompensará aquele que se dispõe a esse trabalho. Oh, aleluia! Certamente Deus vai recompensar a mim, vai recompensar a você, vai recompensar aquele que tem um coração disposto a dizer como Abraão, a dizer como Moisés, que disse: eis-me aqui, Senhor. Salmo 126 diz assim, versículos 5 e 6: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo contigo seus molhos. Irmãos, é andando e chorando. Pastor, é andando e chorando. O Senhor tem visto as suas lágrimas. O Senhor tem visto aquilo que você tem plantado. E é interessante, a missão desse reino é dar o crescimento, a nossa missão é dar crescimento a esse reino. Somos nós que somos filhos do reino. Nós estávamos ouvindo um pastor lá, nesse congresso da CIMEB, o pastor Estevão Hernandes, um senhor. E uma palavra que ele disse, e que me impactou, ele disse: eu estou em crise. E ele não se envergonhou, ele falou: eu não me envergonho de dizer que eu estou em crise, porque o mundo está vivendo uma crise, mas não é a crise financeira, não é a crise da Dilma, é uma crise existencial. Aonde isso que eu estava falando aqui dos valores invertidos? Irmãos, nós não entendemos mais o mundo. Cada vez que nós tentamos realizar esse sistema, mais confuso nós ficamos. O trabalhador tem menos. Aquele que é o transgressor da justiça, da sociedade, ele tem benefícios que nós não temos. Nós estamos vivendo em época e em tempo de crise, e eis aí aonde entra eu e você, sal da terra e luz do mundo, para dizermos: basta! Há um reino o qual eu faço parte, que não é reino de corrupção, que não é reino de pecado, mas é o reino de Deus. Precisamos então levar essa semente, precisamos fazer com que essa semente chegue ao coração daqueles que necessitam. Quantos, nosso país, irmãos, o nosso país é conhecido lá fora, sabe como? Como o país do avivamento. Eu falo isso de experiência própria, eu falo isso com autoridade, porque eu vivi 23 anos fora desse país. E quando um japonês fala do Brasil, ele enche a boca para falar e dá um sorriso e fala: o Brasil é o país do avivamento.
E quando você vive aqui, você vê que não é bem assim. Não é o país do avivamento, é o país que está precisando ser renovado, é o país que está precisando ser restaurado por Deus em seus princípios, no princípio da palavra do Senhor. Precisamos mais, precisamos trabalhar realmente com temor e tremor ao nosso Deus, não nos importando com as retaliações que o inimigo porventura se levante contra nós. O segundo ponto, eu falei de trabalhar. Nós vamos continuar nesse tema de trabalhar. Mas o segundo ponto, eu entendo que é preciso cavar. Eu estou falando de profundidade. Eu não estou falando de crente superficial que vem na igreja de domingo para pedir uma bênção para o pastor, para poder passar durante a semana, e só no outro domingo ele vem na igreja. Durante a semana ele não faz nada. Durante a semana ele fica na tela da Rede Globo assistindo as novelas imorais, na tela da Rede Globo assistindo Big Brother, ou na tela de outro qualquer programa, aonde ele é bombardeado pelo inferno, recebendo maldição na sua vida. O valor da água, lá no Oriente Médio, é uma região tão seca, mas tão seca, que a água é tão importante que eu posso compará-la com uma bênção. Eu estive no Oriente, lá nos Emirados Árabes, e antes de aterrissar em Dubai, você olha lá de cima, você só encontra dunas de areia. Dunas e mais dunas. É um negócio, eu não entendo como é que pode um país como aquele ser um país tão próspero. Só tem areia, debaixo dela tem petróleo, claro. Então, meus irmãos, a água naquele país é muito importante. E eu inclusive, no primeiro dia lá da CIMEB, falaram de poços, de cavar poços. E lá no livro de Gênesis, capítulo 26, do 18 ao 22, eu vou ler, você preste bem atenção, vai contar a história de Isaac, que teve que ser profundo, ele não podia parar. O seu trabalho não era um trabalho superficial, o seu trabalho era atingir o objetivo, atingir a meta, e esse trabalho, ele também, como nós lemos aqui na hora dos dízimos e das ofertas, ele foi recompensado, ele investiu naquilo. Olha só o que diz, versículos 18 a 22 de Gênesis 26. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, que contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Olha, irmãos, como é que eu não me torno um crente superficial? Essa é a palavra. É a pergunta que Deus coloca em meu coração. Como eu não me torno um crente superficial? Ou como eu me torno, quer dizer, um crente superficial? Deus, irmãos, poderia mandar Isaque para morar às margens de algum rio, aonde haveria abundância de água para os seus servos, para o seu rebanho. Deus poderia ter mandado Isaque para uma região que poderia ter muitas chuvas, mas Deus enviou ele para um lugar árido. Por quê? Sabe por quê, irmãos? A facilidade, ela não gera
e nem contribui para a construção de um caráter fiel a Deus. Já parou para pensar isso? Nós temos muita facilidade, irmãos. Nós temos a facilidade de chegar em um lugar como esse. Me lembro quando a primeira vez, pastor, que eu pisei nessa igreja, e eu olhei para o espaço disso aqui, eu falei, meu Deus amado, os brasileiros realmente são abençoados. E nós somos uma igreja pequena. Se a gente olhar aí, se basear por outras, somos uma igreja pequena. Mas olha quantas facilidades nós temos. O dia hoje está calor. Você entra aqui, está um ambiente fresquinho. Eu estou pregando de camisa de manga comprida. Mas aqui tem um ar condicionado. Olha a facilidade. Vai lá na África, você vai ver aonde eles se reúnem para adorar a Deus. Debaixo talvez de uma árvore, sentado na areia. Vai ver a fé daquele povo. Por que lá na África acontece cura? Cura sim, de você ficar boquiaberto. Tinha um senhor africano que ele tinha um câncer aqui, no comecinho do bumbum, sabe aquela cavidade do cofrinho? Ele tinha um câncer, uma missionária chegou nele e falou assim, olha, eu vou orar por você e Deus vai te curar. Ele ficava deitado, porque ele não podia sentar. Ele ficava deitado de bruços, tentando pegar algum dinheiro, alguma esmola. E ela o levou para ali aonde era a missão, começou a orar por ele. Irmãos, em uma semana, só tinha uma cicatriz daquilo que estava a carne viva, todo inchado, todo cheio de mosquito que sentava ali. Em uma semana Deus curou. Sabe por quê? Sabe onde que essa missionária vai pregar? Ela vai pregar, ela pega a sua Bíblia, ela começa a andar ali, aonde é só estrada de terra, aonde tem perigos de animais selvagens poder atacar. Ela vai de barraquinho em barraquinho e vai falar do amor de Deus e vai pregar para as pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Aí muitas vezes nós perguntamos, por que, Senhor, que aqui não acontece milagre? Facilidade. Sabe com quantas cordas um africano toca violão para adorar o Senhor? Uma! E adoram, hein? E quando não tem corda, pastor, e rebenta? Eles usam as palmas, eles usam as vozes. Nós não. Estamos acostumados com potencialidades. Uau, você viu o louvor da igreja? Precisamos estar contentes com aquilo que Deus nos deu e valorizar e não sermos superficiais. Eu entro na igreja, irmãos, tem uma coisa aqui que eu quero dizer em nome de Jesus. Quando você entra aqui, se você sentir um peso espiritual, sabia que sobre a sua vida tem autoridade? Se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem que repreender esse peso em nome de Jesus e ele vai embora. Olha o que diz, olha, a facilidade ela não gera, como eu disse, e nem contribui para o desenvolvimento de habilidades do nosso caráter, um caráter cristão. Torna-se inviolável. Pede para um corintiano mudar de time que você vai ver. E o cara não muda, não é? Agora, pede para mim e fala assim, abandona o teu Cristo. Pode cortar a cabeça, irmão, não estou falando... Estou falando, o Senhor sabe do que eu estou falando. Olha, você vai deixar a sua família, a sua família órfã. Pode me matar. Eu vou para a glória com as minhas convicções. E você? Precisamos ser assim, irmãos. Nós não temos uma religião, nós temos uma fé. A fé é cega, ela não vê. Por um acaso a fé vê? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não enxerga, a fé é cega, mas você sabe.
Olha o que diz Romanos em relação a essa questão da nossa experiência. A facilidade, ela não gera experiência. Olha só em Romanos 5, versículo 3 ao 4, eu já preguei isso aqui, mas eu quero ressaltar novamente aqui. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Aleluia, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência, e a experiência a esperança. É por isso, você pode me matar, filho. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. As experiências que eu e você adquirimos quando estamos inseridos no reino. Eu quero falar a respeito da mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem do Evangelho do Reino. O que mais nós temos escutado hoje em dia é um Evangelho muito diferente do Evangelho do Reino. Nós temos ouvido muitas coisas. Tem sido um Evangelho facinho. Oi, vem para Jesus que Ele vai resolver todos os seus problemas. Olha, eu uso isso. A sua vida não vai ser um mar de rosas quando você vir a Jesus. A sua vida, ela vai ser mais difícil do que você pensava que era antes. Porque Jesus Cristo, Ele disse: no mundo tereis aflições. E quando Ele fala de aflições, Ele está se referindo a tudo aquilo que eu e você, como crentes, passamos para mantermos e retermos a nossa fidelidade a Ele. E eu quero então falar aqui de algumas características do reino, para que eu e você possamos levar essa mensagem. Primeiro, a porta de entrada do reino é o arrependimento e fé. Jesus é a porta, amém? Você só pode entrar por ela arrependido, pecador arrependido, porque crê que Cristo pode perdoá-lo. Não é o lenço abençoado, não é a rosa abençoada, não é sei lá o que podem inventar qualquer coisa, mas a porta de entrada para o reino é um coração arrependido, crendo que o Senhor Jesus é aquele que morreu para perdoar os meus pecados e me levar de volta a Deus. Esse é o primeiro. O segundo, só entra no reino os que nascem de novo. Deixa eu voltar aqui, a porta de entrada do reino é arrependimento e fé. Senão vai falar assim, não tem base bíblica. Espera aí, eu vou dar a base bíblica. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Olha a base bíblica aqui para dizer que a porta do reino, a entrada é o arrependimento e a fé. Arrependei-vos, ou seja, arrependimento, credes no evangelho, fé. A segunda, só entra no reino os que nascem de novo. João 3, de 3 a 5 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, a segunda condição para você fazer parte do reino e entrar no reino é você ser nascido de novo. Nos Estados Unidos, quando você encontra um cristão, você tem que perguntar para ele. Quando ele fala assim: eu sou cristão, aí o outro pergunta: born again? Sabe o que significa? Mas é nascido de novo?
Eu creio que nós estamos precisando fazer a mesma coisa aqui no Brasil, porque aonde você vai, você encontra crente, aonde você vai, você encontra um cristão. Mas a pergunta é: nascido de novo? Faz parte do reino? A terceira: o reino está dentro de nós. Você pode dizer um amém aí, pelo amor de Deus? Lucas 17, 21. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Tem que estar aqui, irmão. Tem que estar no coração. Não tem que estar na guitarra, na bateria, nem no teclado, nem no microfone. Tem que estar no coração. Tem que estar aí nesse banco onde você está sentado, dizendo: Senhor, me enche. Senhor, eu quero ser o reino. Quero fazer parte do reino. As prioridades da minha vida são do reino de Deus. E a quarta e a última, eu quero finalizar aqui. Parece que eu preguei uma década. E estamos dentro do tempo, glória a Deus. O reino de Deus fala de qualidade de vida. Essas são as características do reino, né? A primeira é que a porta de entrada é o arrependimento e a fé. A segunda: só entra no reino quem nasce de novo. A terceira, que é o reino está dentro de nós. E a quarta característica é: o reino de Deus, ele fala de uma qualidade de vida. Olha só em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria, em quem? No Espírito. Ixi, irmãos, só o pastor está. Alegria e paz no Espírito Santo. Qualidade de vida. Irmãos, sabe qual que é a qualidade de vida de um cidadão normal, comum, que não está inserido no reino? Um cidadão. Domingo. Olha só, domingo. Almoço com churrasco, com cerveja, caipirinha. É ou não é? E no final ainda da tarde, né, porque já os os ânimos já estão já lá em cima. De repente termina com uma briga. Com falatório, xingamento, de repente até mesmo com agressividade, né? Aí chega na segunda-feira, para o cidadão normal, esse aí que a sociedade prega, a sociedade, a televisão, domingão, o esporte, ele vai também lá no domingão, ele vai lá no estádio assistir o maldito time do futebol dele, que é a idolatria dele, é o time dele. Aí ele vai lá, sabe o que acontece? Ou ele apanha por causa da porcaria do time dele, ou ele mata alguém por causa da mesma porcaria, o time. Aí chega segunda-feira, tudo isso é qualidade, estou falando de qualidade de vida. Segunda-feira ele vai trabalhar com dor de cabeça, ou ele amanheceu na delegacia e está perdendo o dia de trabalho, está perdendo dinheiro para cuidar da família. Na terça-feira, ele está enojado porque ele tem que aguentar o patrão dele, porque o coração dele é um coração seco. Na quarta-feira, ele já está pensando até em suicídio. Essa vida não presta. Ai, como eu odeio essa vida. Na quinta-feira ele começa a lembrar: poxa, está quase chegando o final de semana. Ele já começa a esquecer de toda a porcaria que ele viveu, porque ele tem mais porcaria para viver. Na sexta-feira, então, ele já está pronto. Ele saiu do serviço, ele já vai direto para a cervejaria. No sábado, ele já está pronto para começar tudo de novo, para continuar sendo infeliz, para continuar sendo mesquinho. Aí ele tem que fazer um churrasquinho para poder esquecer as mazelas que ele passou durante a semana.
Porque quando chegar no meio da semana, de novo, ele vai pensar em suicídio. Porque a vida para ele não vale nada. A vida para ele é muito, muito resumida. Ele não tem liberdade. Pois bem, mas a verdadeira qualidade de vida é quando se vive no reino de Deus. Meu irmão. Porque o reino de Deus, quando você faz churrasco, sabe o que acontece? O irmão, aquele que é entrão, mas ele faz parte do reino, ele chega na tua casa e fala: churrasco, nem me convidou, hein, irmão? E você já vai falando: pode entrar, irmão, meu querido, aqui o que é meu é seu, nós vivemos no reino, tudo que o Senhor me deu eu quero compartilhar com você. Você não precisa ser convidado não, aqui é sua casa. E aquele irmão, ele é abençoado. Eu fui abençoado ontem, chegou ontem um casal, foi me visitar lá em casa. Assim, de sopetão, sem avisar. Chegou, eu só vim aqui para te dar um abraço. Falei, fui tão abençoado. Isso é qualidade de vida, é você ter amigos verdadeiros. Por isso que está escrito aqui, olha, que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça e paz. E eu quero aqui a palavra alegria, eu quero trocar por gozo, porque a alegria vai e vem. E é gozo no Espírito Santo, é uma alegria permanente. Deus tem, querido, sabe o que contigo, meu irmão e minha irmã, com essa igreja, com esse povo. Ele quer inserir você nas prioridades do reino, trabalhar pela causa do Senhor, pela obra do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer o melhor para a tua vida. Olha, saiba de uma coisa, você não é o copinho descartável que vai lá atrás, toma uma vez, amassa e joga no lixo. Não, você é santo, você é separado, você tem que viver no reino. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui pedindo que você fique de pé, por favor. Glória a Deus. Levante suas mãos. Senhor Jesus, essa foi a tua palavra. Se eu, do meu próprio ponto de vista e do meu desejo, quisesse continuar, eu creio que eu estaria fazendo já na carne, porque o que precisava ser dito pelo Teu Espírito Santo foi dito agora, foi, Senhor, ministrado aos corações de cada um dos Teus filhos. Eu peço em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, possa participar da bênção, Senhor Jesus, de participar das prioridades do Teu reino. As quais são essas que nós ouvimos da tua parte. Queremos ser cheios do poder do teu Espírito Santo. Queremos compartilhar essa palavra. Senhor, traz uma unção aqui de semeadores nessa igreja, em nome de Jesus, para que nós possamos começar a semear a tua palavra. Não importa a terra que ela caia, importa que o trabalho do reino está sendo feito. Importa, Senhor, que nós possamos ser usados por Ti para, como trabalhadores do reino, Senhor, frutificarmos no reino, para que a Tua glória seja abundante em nossas vidas, inseridas no reino, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu peço a Tua bênção a cada irmão, a cada irmã. Senhor, se porventura ainda, ó Deus amado, eles estão fora do contexto, fora do reino, que eles possam despertar, que eles possam, Senhor, se achegar ao reino e serem abençoados e serem cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. É a nossa oração como igreja, Senhor, intercedendo pelo bem-estar da Tua noiva. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua bênção, Senhor, e anelamos cada dia pelo Teu reino, em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado, diz amém.